Olá, meu nome é João Gabriel Peixoto Dornelas, eu sou aluno do quarto ano de Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica, com a orientação aqui do professor Celso Furukawa. Eu estou aqui para apresentar o projeto de propulsor elétrico auxiliar para cadeiras de rodas. A gente tem um problema social para começar, em que 7% da população brasileira possui algum tipo de deficiência e a gente tem a fabricação de mais de 400 mil cadeiras de rodas por ano no Brasil. Já existem outros concorrentes no mercado com a ideia de propulsão auxiliar para cadeiras de rodas, mas todos eles são estrangeiros, os produtos são importados para o Brasil e possuem custos muito altos aqui dentro do país, o que impossibilita o acesso da grande maioria das pessoas a tecnologias assistivas como essas. A nossa proposta era o desenvolvimento de um propulsor de baixo custo, acessível e compartilhado para futuras colaborações e melhorias via open source. Aqui, como objetivos, a gente tem as funcionalidades chaves que foram implementadas durante a duração do projeto, que era o controle de velocidade do motor através de um potenciômetro deslizante linear, a utilização de motores e placas de um hoverboard. Então, aqueles brinquedos, os hoverboards, a gente utilizou tanto os motores, que são esses motores em wheel BLDC, quanto as placas que foram hackeadas e o firmware delas foi alterado para a gente poder utilizar no projeto. Em terceiro ponto, a gente tinha a facilidade da instalação do suporte mecânico para os motores. Então, tinha que ser um suporte mecânico rígido o suficiente que aguentasse o motor e, ao mesmo tempo, que fosse fácil de ser instalado. E o ponto principal também é que é uma tecnologia assistiva, então ainda necessita do uso das mãos do usuário para o controle de direção. Então o usuário ainda tem que ter movimento dos braços e ser capaz de travar ou acelerar uma das rodas para poder fazer curvas. Na parte de desenvolvimento mecânico, a escolha da cadeira foi uma cadeira dobrável em monobloco, que fosse rígida e adequada para o suporte. Então, as cadeiras monobloco elas possuem esse eixo entre as rodas, que é um eixo rígido, não dobrável, que permitia, de maneira mais simples, a instalação do suporte mecânico, cujo projeto consistia no uso de cantoneiras de aço e alumínio, então, sendo a cantoneira maior, a que vai no eixo entre as rodas, uma cantoneira de alumínio, e abaixo dela uma cantoneira de aço, para poder suportar essa caixa na qual o motor está acoplado. Essa caixa possui um deslizamento vertical com oblongos, que tinha o intuito de absorver desníveis e garantir maior estabilidade do motor no solo. Na parte de desenvolvimento eletrônico e resultado obtido, bom, o motor, como eu tinha dito antes, era um motor BLDC, o tipo dele é trapezoidal, e ele utiliza sensores Hall para detectar a posição do motor e ajustar o movimento. A gente fez também uma integração com a ESP32 para poder fazer tanto controle quanto monitoramento à distância via celular do funcionamento do propulsor, além de atualizações over the air de alguns parâmetros do firmware. Então a gente conseguia setar incrementos de velocidade, conseguia desligar o motor via Bluetooth, tudo isso através de protocolo ASCII, que foi utilizado para comunicar a placa do hoverboard, cujo processador era um da STM, com a ESP32. Houve também a tentativa de implementação de um controle PID para melhorar o funcionamento em diferentes inclinações de terrenos, que ainda precisa de refinamentos. Aqui eu tenho uma pequena demonstração da utilização da cadeira de rodas com o Bluetooth. Então, a cadeira de rodas aqui está sendo utilizada pelo celular. A cada iteração no terminal Bluetooth, a gente tem um incremento da velocidade e, como eu tinha dito antes, o usuário ainda tem que ter o controle das mãos para poder fazer curvas. Então, travando uma das rodas você consegue fazer a curva com tranquilidade e a cadeira de rodas possui também velocidade suficiente para subir pequenas rampas. Ela também é desligada nesse vídeo por atualização de Bluetooth. Então, com um simples comando você conseguia fazer todas essas funcionalidades. De conclusões, a solução proposta tem potencial para democratizar o acesso a tecnologias assistivas para os cadeirantes no Brasil e é um produto extremamente acessível e adaptável, com potencial para ser aprimorado por outros desenvolvedores graças ao caráter open source do projeto. Por fim, deixo aqui os meus agradecimentos especiais ao professor Celso Furukawa, que orientou esse projeto, ao Dr. Douglas Daniel Sampaio, ao professor Sérgio Shimura e ao colega Daniel Kersner.
Agradeço aqui também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela bolsa investida nessa iniciação científica. Muito obrigado.